Olá, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Rodrigues e estou aqui para apresentar o trabalho da professora Aurélia, a respeito de terapia trombolítica. Bom, vamos lá. Eu fiz um pequeno resuminho, para vocês do que eu mais ou menos entendi. Então vamos lá. O conceito, na verdade, da terapia trombolítica é que os fármacos trombolíticos dissolvem todo e qualquer tipo de coágulos que obstruem a via sanguínea. Então, ele dissolve tanto sangue embolado como plaquetas, que servem para reduzir a taxa de mortalidade e limitar o tamanho do infarto. Esses fármacos interatuam com o plasminógeno para formar a plasmina, que degradam os coágulos de febrina e digerem os fatores 5 e 8, que são bontrombina e a fibriminógenos. Os melhores resultados se tem desse tratamento, se ele é iniciado dentro de um prazo que pode ser entre 60 e 90 minutos, desde a chegada dos sintomas, no caso, Tipo assim, a pessoa tá com sintomas já e dentro desse prazo ela chegou 60, 90 minutos é quando essa medicação ela age com total poder, podendo garantir muito mais vida no caso desse paciente, menos complicações, por assim dizer. A magnitude, de benefício diminui após um período de 12 horas, que significa, tipo, antes de 12 horas, essa medicação ela faz aquele total efeito, ela é garantido o efeito dela. Já a partir das 12 horas, a pessoa passa a ter mais complicação e mais dificuldade da gente tentar recuperar ela. O bom é logo do início da dor, Vamos lá, a trombólise na emergência. Eu fiz assim um resuminho. O infarto é um grande evento trombolítico, de forma grave dentro, do vaso, É um trombo que ficou ali. Já com a supra, até vai ocluir o vaso. A supra oclui, ela obstrui o vaso, cria uma barreira ali e o sangue fica tampado, por assim dizer, sem conseguir ir pro lugar aonde ele tem que ir. E aí é bem mais complicado e tem que ter intervenção já cirúrgica para poder destruir esse lugar mais rapidamente. A trombólise ela é dividida em 5 passos, pelo que eu tive vendo, Eles começam a administrar praticamente a AS infantil e aí eles vão com algumas outras medicações que vão preparando, até o 4º passo, para logo já no 5º passo administrar essa medicação trombolítica, Então os primeiros passos ela vai indo, dão um AS, dão uma outra medicação e vão preparando até para chegar na medicação que vai diluir o vaso, diluir o trombo dentro do vaso. O 5º passo é o mais importante, porque a pessoa não pode ter nenhuma complicação, para usar esse tipo de medicação, porque senão o que vai acontecer? Ela vai ter outros problemas por conta dessa medicação. Então o 5º passo é saber se esse paciente tem alguma restrição a qual não possa ser usada essa medicação, E aí eu tenho um livro que eu costumo usar em aula, e aí ele tem uma parte bem detalhada a respeito do que é o uso dessa medicação trombolítica. E aí vamos lá, terapia trombolítica venosa.
Todos os pacientes, após passarem pelo PA, né, pelo pronto atendimento, ele é colocado na UTI. Não tem outro lugar para ele ir a não ser para a UTI. Todos os pacientes devem ser admitidos numa UTI durante ou após a trombólise permanecer por um mínimo de 24 horas. Medidas importantes nas primeiras 24 horas, né, devem ser feitas quando você está usando o tratamento trombolítico e logo após o uso, né, porque só você usa ele uma vez. Sinais vitais e exame neurológico. Então, no mínimo, a cada 15 minutos as primeiras 2 horas e após esse tempo, a cada 30 minutos nas próximas 6 horas e finalmente de hora em hora até completar 24 horas. Esse paciente ele tem que ser muito observado, ele tem que ser muito controlado. A pressão arterial dele não pode ultrapassar 18 por 10,5 ou, digamos, né, 180 por 105. Ela sempre tem que estar controlada, ela tem que estar menos que isso sempre, tá? A passagem de catéter, sonda vesical, sonda nasogástrica ou nasoenteral, nas primeiras 24 horas elas são suspendidas, justamente porque a gente precisa saber como vai estar esse paciente, se ele vai ter alguma complicação, se ele não vai ter. Então é importante que nessas 24 horas o paciente fique sem todo esse mundaréu de coisa, que é justamente que caso aconteça algo, seja mais fácil o manejo desse paciente, né? Também são realizados nesse meio tempo, né, o TC e o RM, né, tomografia computadorizada e a ressonância magnética, para saber como é que está agindo essa medicação no local. E é muito importante nessas 24 horas esses cuidados, né? Outra coisa também é iniciar o uso de anticoagulante, né? E como profilaxia secundária do AVC. Ou o uso de heparina baixo peso ou não fracionada para a prevenção de futuras, né, de trombólise profunda. A TVP, como o povo conhece, né, a sigla no hospital. Aí as complicações, né, que acontecem com o uso dessa medicação pós-trombólise. Vamos lá. A complicação mais temida é a hemorragia intracraniana sintomática, cuja prevalência varia entre 5 a 7% dos pacientes admitidos na UTI. Complicação mais comum é o sangramento sistêmico leve, que pode ocorrer no acesso venoso, né? Nas gengivas, é muito normal que comecem a sangrar, ou hematomas, porque de tanto estar ali pressionando o paciente para verificar a pressão, às vezes causa um hematoma. Então, esses hematomas, essas coisas, elas não podem ser levadas muito em conta, né, por conta da medicação. Só se for algo muito mais grave para poder interromper o uso dessa medicação. Não devem monitorar, não devem, na verdade, parar de monitorar, né, caso vá acontecendo esse tipo de coisa. Sangramentos do trato gastrointestinal e geniturinário podem necessitar de parada de infusão. Então vamos lá, tipo, se a pessoa começa a vomitar sangue, né, se a urina da pessoa está saindo muito sangue, automaticamente tem que ser revisado essa medicação e fazer a parada para procurar alguma outra solução, né? A terapia trombolítica intraarterial mecânica ou química,
né, pelo tempo restrito da janela de trombólise venosa e pela extensa lista de contraindicações, outras terapias auxiliares complementam e ampliam a abordagem do AVC e agudo. A trombólise intraarterial química com alteplase está indicada para pacientes com 18 a 85 anos com AVC e grave vaso. Todos os pacientes, elegíveis para a trombólise venosa devem ser submetidos sem atraso e mesmo raciocínio e se aplica a trombólise mecânica. Não há motivo para atrasar a avaliação. Interarterial. Caso o paciente seja elegível, mesmo se tenha realizado a venosa, a avaliação arterial não deve ser restrita aos casos que falham a perfusão pós-trombólise venosa. Bom, esse é um resuminho que eu fiz para vocês aqui e eu vou deixar junto, logo após esse videozinho que eu gravei, eu coloquei dois mais para complementar, a respeito dessa medicação. Eles estão bem detalhados, eles foram bem feitinhos, são dois videozinhos do YouTube, a qual um fala o que são as medicações e o outro vai falar a respeito de como é a atuação no PA. Então espero que vocês tenham gostado e estamos aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.